gente, estamos aqui num novo cenário. Na verdade é o mesmo cenário. Eu gravo sempre vídeo ali, ó, pra vocês. Mas o meu refletor, ele tá com problema hoje. E é bem no dia, né, lógico, que não tem nenhum sol aqui aparecendo em Berlim. E aí eu não consigo ter uma boa iluminação para fazer vídeo dali. E aí eu decidi fazer esse vídeo em pé aqui na minha sala. Vocês podem ver que eu ainda estou organizando a sala. Eu mudei não faz muito tempo para esse apartamento, faz alguns meses. Já tá bem mobiliado e tudo mais, mas eu ainda tô colocando alguns quadrinhos, algumas coisas. E, enfim, mas eu tenho que gravar um vídeo, eu queria gravar esse vídeo para vocês hoje, subir num domingão, porque é um dos vídeos que vocês mais têm pedido para mim, desde que eu subi o vídeo lá dos pets coreanos. E eu até comprei um produto também da Medicub, tá? Com o ingrediente que eu vou falar hoje, que é o PDRN. Então, assim, eu vou explicar ele para vocês, depois eu faço o Desvendando Formulações desse produto que também tá viral. Quem quiser comprar o produto pode comprar aí pelo link que tem aqui, né? Porque sabe que o YouTube agora tem esse negócio de shopping, né? E tudo mais. E aí vocês tiram a conclusão do que vocês quiserem com o produto de acordo com o que vocês verem aqui no vídeo, tá? Se vale a pena ou não. Vou conversar com vocês sobre o PDRN, porque eu acho que é um ingrediente que ele tem seus pontos altos, ele tem as suas questões, mas ele ainda não é uma coisa muito incrível do ponto de vista de literatura. E digo mais, eu diria que ele é até mais interessante para quem gosta de procedimento, mais para o procedimento assim mais invasivo em si, né, que cosmético. Mas para cosmético também tem seus pontos altos, seus pontos fracos, e eu quero falar sobre isso com vocês. Então, vamos lá conversar sobre o PDRN nesse vídeo. O PDRN é o polideoxirribonucleotídeo. O que é o nosso DNA? O nosso DNA é como se fosse, a gente fala sempre que é um código, né, ali e tudo mais, mas o que codifica o DNA são os nucleotídeos, né? E a gente vai ter ATCG, né, adenosina, timina, guanina, citosina, existe também a uracila, que vai ser a questão do RNA, mas imagina que são moléculas que elas estão ali em sequência, elas conseguem se polimerizar, essa é uma palavra que vocês escutam muito aqui, né? Polimerizar geralmente, gente, são moléculas que conseguem dar a mão uma para outra e aí elas vão dando a mão uma para outra e aí elas formam uma rede, e essa rede que elas formam é a rede que você vai ter com seu DNA e ela consegue não só formar uma rede linear, mas ela consegue se embolar e aí consegue organizar melhor, então é como se a gente conseguisse envelopar muita informação com menos molécula, vamos colocar dessa forma assim. O que isso tem a ver com o PDRN? O PDRN nada mais é do que, né, um pool dessas moléculas. Vamos colocar dessa forma assim para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Porque assim, o que acontece? A gente precisa muito, né, dos nucleotídeos na nossa pele, que é um tecido com um metabolismo muito rápido, é um tecido que se regenera muito rápido, mas não só lá, né, no nosso corpo inteiro a gente precisa dessas moléculas. Então, essas moléculas, geralmente, elas têm uma meia-vida no nosso corpo muito baixa. Então, adenosina, timina, guanina e tudo mais, elas tendem a ser metabolizadas muito rápido para conseguir entrar ali na nossa cadeia de produção da nossa célula, né? E das nossas células do corpo inteiro como um todo, mas pensa que a pele é muito rápida, tá? Então, a gente tem essa questão. Porque você pode pensar para mim assim, tá, a gente está usando um ingrediente que inicialmente estava falando muito que vinha da esperma do salmão, porque foi um local que foi fácil de se estabilizar e de retirar isso, mas hoje em dia a gente já tem versões também da parte mais vegetal e tudo mais, né? É importante falar que nessa situação, quando a gente tem essa molécula, ela tá ali como se fosse uma forma mais estável, porque imagina, se você tem uma rede, essa rede ela vai estar mais estável, ela vai sofrer menos quebra do que se tiver só uma molécula quietinha ou pouquinhas ali, sabe? Ela consegue, é como se ela fosse um pool de algumas dessas moléculas. Vou falar, mas então é a ação para formar o DNA? Então, é aí que tá, não necessariamente. Essa ideia de que a gente coloca e dá adenosina, dá timina, dá guanina para nossa pele, e aí isso vai fazer com que a reparação do DNA vai ser mais forte, melhor, não é necessariamente tão certa. Primeiro de tudo, no cosmético,
a gente precisa entender que vai ser muito difícil essas moléculas penetrar na nossa pele porque elas são grandes. O PDRN, né, como eu falei para vocês, diferente da adenosina, timina, guanina, tarará, separadinhas, é como se elas estivessem todas muito juntas. E elas estando todas muito juntas, dificilmente elas vão conseguir penetrar a nossa pele. Então, para cosmético, pode ser que não seja tão legal. E elas não vão ser necessariamente só utilizadas para fazer o DNA ali, que vai guardar nosso código genético, né, e passar isso para frente. Não é só isso. Existe um receptor nas células, especialmente, por exemplo, células da nossa derme, e aqui já é um outro ponto muito interessante, porque esse receptor está especialmente nos fibroblastos. Os fibroblastos são células da nossa derme e quase nada assim do que a gente consegue de cosmético penetra até lá para ter essa ação, tá? Então, a gente tem células da derme com receptores de adenosina, que os outros também podem atuar um pouquinho ali de uma forma um pouquinho mais fraca, mas podem atuar também, mas especialmente receptores que dependem da adenosina, que é um desses nucleotídeos, que vão entrar ali, vão fazer uma sinalização, e essa sinalização pode reduzir processos inflamatórios e envolvidos também com angiogênese, o que melhoraria, por exemplo, peles que passaram por algum tipo de estresse a se regenerar. Então a regeneração tecidual ela é melhor quando você tem esse PDRN. Por quê? Tem um ponto interessante. O PDRN ele vai funcionar como um pool. É como se ele fosse liberando aos poucos essas moléculas para poder ir estimulando ali a célula e esse estímulo ir acontecendo e aí ter tanto a produção de colágeno como a redução de algumas citocinas pró-inflamatórias, também uma melhora ali na questão de como tem a construção dos vasinhos, porque a derme que é irrigada, a epiderme não é. Então veja, o ponto central do PDRN de ação que a gente tem alguma evidência e que também não é tão forte, tá? Não só em cosmético, tá? Mas existe, mas ela não é tão forte. Estudos não são tão bons, assim, eu não acho os estudos muito maravilhosos. Os estudos estão geralmente ou em modelos in vitro, né, ou ex vivo, modelos um pouco mais simples, e eles estão sempre focados mais na derme. Então, para cosmético, pode ser que não seja tão interessante a gente pensar nesse mecanismo de ação, mas esse mecanismo de ação pode ser interessante quando as pessoas elas fazem outros tipos de procedimentos junto com a injeção do PDRN. Então é como se você fizesse um procedimento ali que vai causar algum tipo de dano na derme, né? Que é normal, muitos desses procedimentos podem causar isso, né? Então você tem algum tipo de laser que você faz, ou microagulhamento e tudo mais. E aí você coloca esse PDRN, por quê? Geralmente, essa reconstrução da pele, né, que você faz ali um pequeno dano, ela já melhora um pouco a rede de colágeno, mas com o PDRN você vai dar um pool de moléculas que vão reduzir o processo inflamatório e vão tornar aquela inflamação mais controlada, e essa inflamação mais controlada melhoraria, de certa forma, como que vai ser, então, essa reconstrução da pele. Vocês conseguem entender que o que eu estou querendo falar é que esse ingrediente, não é que ele não funcione, ele tem evidência e parece que está sendo bem bacana. Só que a evidência está focada muito especialmente em processos mais invasivos ou então em estudos in vitro para cosmético, mas com ação nos fibroblastos, são células da derme. Quer dizer que não tem ação nos queratinócitos, que são as células da epiderme? Olha, tem. A gente tem alguma evidência, traz alguma coisinha, mas a ação também, a gente tem que pensar que cosmético, que vai ser aplicado com a barreira íntegra, não vai penetrar. Então, na realidade, vai ser toda uma coisa mais superficial. Vai ser um hidratante muito bom, uma formação de filme muito boa. Eu vejo que esse ingrediente ele vai poder entrar, provavelmente, num home care, por exemplo, de pós-procedimentos para o futuro. A gente pode ver muito quando você faz algum tipo de procedimento mais invasivo, que vão vir os produtos juntos com esse tipo de ingrediente. Ou então aqueles tipos de produtos que a gente vê que tem espículas, fazem fosfoliação, alguma coisa, junto com o PDRN. Esse primeiro ponto pode auxiliar tanto para o PDRN entrar e ter essa ação, como ele também pode auxiliar para ser mais calmante na superfície da pele por conta da capacidade de se depositar também na superfície da pele. Não é um problema se depositar, tá? Para cosméticos isso é bom, na verdade. Tem que evitar ficar falando qual que é a via, qual que é o receptor, qual que é não sei o quê. E tentei trazer de uma forma mais simples, enxuta, para vocês entenderem onde que funciona, onde que a gente sabe que funciona. Pode ser que a gente descubra mais coisas
É um tipo de ingrediente que muita coisa vai vir por aí, muita água vai rolar e provavelmente eu vou ter que fazer um outro vídeo daqui a alguns anos sobre ele, tá? É diferente, por exemplo, a gente falar de um retinol. E mesmo sobre o retinol, hoje em dia a gente já sabe que, por exemplo, o retinol, ele tem ações um pouco diferentes do ácido retinóico. A gente sempre achava que era o retinol, se oxidava ácido retinóico e aí ele fazia lá a ação dele. Na realidade, o próprio retinol já tem também ação, que é uma ação própria dele. E aí eu vou discutir isso com vocês quando eu fizer o vídeo só sobre retinol, acetinol, mas, enfim, é só para vocês entenderem que esse tipo de coisa pode mudar quando você for ver esse vídeo aqui daqui a 2, 3 anos. Se você ver esse vídeo daqui a pouco e você vier com mais informação, falar, mas eu fiquei sabendo disso aqui. Eu falar, então, menina, aconteceu, né? A essência é assim também. Então é isso. Vamos testar o produto? Ó, aqui, ó, vamos lá. Vamos abrir. Vou ser sincero que eu comprei esse produto não só por conta do PDRN, né? Eu queria fazer o vídeo do PDRN para vocês e tudo mais, mas por conta da textura dele. E eu queria falar sobre isso com vocês. Ó, vem uma pazinha, então se vem pazinha, a gente pega com pazinha, tá? Geralmente não precisa, tá? Porque a gente pode simplesmente pegar com o nosso dedo. Mas se veio a pazinha, vamos pegar com a pazinha. Dedo no creme e gritaria. Aqui tá o produto. Uma bulazinha, né? Eles fazem de tudo para parecer um pouquinho mais medicamentoso, né? Lindíssimo. Vai que vem 63 línguas aqui, né? Nicht so viel, aber nicht schlecht. Ich kann ein bisschen sprechen. Das ist ein bisschen schwierig. Du sprichst ein bisschen Deutsch. Ein bisschen, ich verstehe. Das ist super, besser als nichts. Aber wir brauchen ein bisschen mit den Leuten sprechen, weil wir haben gesagt, dass sie verstehen gar nichts. Ich verstehe nicht. Aber wir brauchen... Ó, então tem aqui em português, de Portugal. Como último passo da rotina de cuidados com a pele, misture as cápsulas cor-de-rosa e o gel transparente na mão. Tem um transparente e não coloca uma coisinha, eu achei interessantíssimo. Gel trans. Parente na mão da... Então, assim, deve ser uma cápsula cor-de-rosa cis e o gel trans. A gente coloca na mão e aplica suavemente na pele. Se preferir uma fórmula mais leve, use uma proporção maior de gel. Se preferir uma hidratação e elasticidade mais intensa, use uma proporção maior de cápsulas. O que eu queria fazer e trazer para vocês sobre esse produto é exatamente a textura dele. E esse é um ponto que eu acho legal sobre produtos cosméticos coreanos. Eles trabalham muito com textura. Eles trabalham muito com essa experiência sensorial e a experiência do uso. Que é a mesma coisa do pad lá, gente. Isso aqui, ó... Não precisa, a gente vai ter vários outros produtos que tem nesse Namida. A gente tem outros produtos com PDRN. A gente tem outros produtos que formam filmes na nossa pele. A gente não precisa necessariamente desse, mas a forma como eles trazem faz com que isso seja mais atrativo. E é isso que talvez vocês às vezes não entendam o meu ponto quando eu venho aqui educar vocês com relação a como usar um produto ou não e o que ele é ou não. Eu jogo num preto e branco do tipo, aqueles pads que eu falei pra vocês, nada mais são do que um tônico embebido em algodão e que você compra e que tá mais fácil ali de usar e ponto. Mas não quer dizer que é ruim, eu tô usando quase todo dia, sabe? Assim, eu tô gostando, porque eu acho que até o tônico que tem ali, se tiver, eu vou comprar e eu uso de novo o lugar e coloco uns pads de algodão que eu compro, sabe? Mas é só pra vocês entenderem e saber fazer escolha. Tá, pega leve às vezes nos comentários, tem um pessoal assim que é meio, né, acha que tá descobrindo a Coreia do Sul. Vamos lá, Dorameiras, ó. Aí vamos abrir aqui pra dar uma olhada no produto. Vamos ver se eu consigo fazer uma abertura aqui. Opa! Ó, ele tem um gel junto com cápsulas. E aí é isso, sabe? Assim, você está entregando basicamente dois diferentes ingredientes aqui. Eu acho que nesse Namida deve estar no gel e a cápsula deve estar cheio de PDRN. E aí você vai brincar de fazer o seu skincare. Você vai criar o seu skincare. Olha que coisa legal, né? Um pouquinho dos dois. Ó. Peguei um pouquinho dos dois, bem leve, coloca na mão e aí você mistura, assim, né? Também é um trampo, né, gente? Puta pra você tem que fazer o próprio trabalho que deveria ter feito. Depende de quem, né? Se você tem tempo, né? Eles falam como último passo do skincare, especialmente assim, você pode usar de dia isso aqui também, eu acho. Depois eu dou uma olhada só pra falar pra vocês, mas você pode usar de dia, porque não vejo nenhum problema de usar PDRN nessa Namida de dia. Então, se for fazer de dia, antes do protetor solar, tá? Se for à noite, é o último passo. Porque provavelmente vai ser um gel mais oclusivo, uma formulação mais pesadinha, assim, sabe? Não tem cheiro de nada, na verdade, assim. Mas, gente, eu gostei da textura, viu?
Mas eu gostei, eu provavelmente vou colocar na minha rotina de skincare à noite. Eu uso geralmente retinol ou ácido retinóico, né? Eu uso mais o ácido retinóico. Agora que estamos mudando aqui pro verão, talvez eu vá para um retinol, mas eu uso mais o ácido retinóico. Posso falar depois disso com vocês, eu quero fazer um vídeo só sobre o ácido retinóico com vocês aqui. É medicamento, né? Não é cosmético. Então eu queria ter um cuidado um pouco maior. Sempre que a gente vai falar de medicamento, é um cuidado um pouco maior, porque a gente é farmacêutico, né? Sabe como que é. Mas é mais pesadinho. Ai, gente, ele tem um efeito filmógeno incrível. Olha, incrível. E é um filmógeno que não é muito pesado. Então eu acho... Ó, se é maquiador, é que eu não sei como que vai ser a construção de coisa em cima disso, tá? Mas se você é maquiador, acho que você pode gostar disso aqui. Vamos dar uma olhada na formulação? Aí você pode testar aí, depois se dá para fazer construção. Eu também tenho que testar isso, eu posso trazendo para vocês. Ah, dá um brilhinho sim, gente. Ó, a luz batendo aqui, ó. Deixa um efeito brilhoso porque forma um filme bem legal na pele. Ó, então temos água, glicerina, niacinamida. Aí a gente tem outros ingredientes aqui que provavelmente são para dar textura, mas também para dar um efeito assim legal na hidratação. Eu gosto de usar muito alguns ingredientes que eu chamo de condicionantes de pele, que eles deixam um efeito assim na pele como se fosse deixar ele mais macio, além de ajudar logo na estrutura da formulação, como por exemplo ter um glicerete ali, 26, uma coisa assim, sabe? Deixa um efeito bem macio na pele. Isso é muito típico de formulação coreana. Acabamento de formulação coreana geralmente é muito melhor mesmo, sabe assim? E é aqui que tá o negócio. Sabe esse negócio que o pessoal fala? Ah, eu só tenho que ter o ingrediente ativo, a niacinamida, não sei o quê. Para com isso, gente. Para. Para de ser doida. Tô doidona, tô doidona. Ela se crê. Sabe assim? Tem muita coisa que a gente coloca em formulação que serve para dar um efeito uau. Tipo de polímeros aqui, né? Tem silicones, lógico que tem uma parte que é toda de polímero. Aí tem os extratos, 500 mil extratos como sempre. Aí tem aqui, né? Adenosina, ó só. Além do próprio PDRN, eles colocam só adenosina, né? Só o que é o principal para dar o efeito, né? Sódio DNA, também tem aqui. Aí tem alguns extratos, vários extratos na verdade. Ah, mas aqui também tem o extrato do ovo do salmão, que aí é rico em PDRN, né, que eles falam, não é só o PDRN puro, mas esse aqui também tem. Tem ácido hialurônico, tem peptídeo. Então, essa formulação, na realidade, ela não tem só niacinamida e PDRN. Ela tem peptídeo, ela tem ácido hialurônico, ela tem glicerina, ela tem muita coisa. Então, é um hidratante do tipo que eu gosto para usar à noite, que é aquele hidratante que você usa, bloqueia tudo assim, ó, e te hidrata pra caramba. Eu gostei da formulação. Achei, assim, não é pro dia, tá? Acho que pro dia talvez vai ser meio ruim. Ela deixa uma sensação de que você vai lembrar dela, tá? Então você não vai ser uma coisa assim do tipo, passei e não lembrei, igual aquela outra da formulação de spray que eu passei aqui, que eu acho que é um ou dois vídeos antes que eu postei pra vocês aqui. Ou então o toner que vem no pad também, que é bem levinho, que você não lembra. Essa que você lembra, tá? No rosto, tudo mais. Achei. Eu gostei dessa primeira observação, porque pra mim isso aqui é um creme que é um creme hidratante pra você acordar no outro dia com a pele bem hidratada, tá? É um creme hidratantão mesmo e eu amo cremes hidratantões, assim, eu amo de verdade, assim, né? E eu sou o tipo de pessoa que eu faço o que eles chamam na internet de skin cycling. Eu passo quase todos os dias os retinoides, né? Então eu venho quase todos os dias com eles, mas sempre deixo 1 ou 2 dias na semana onde eu só passo coisas mais hidratantes e recuperadoras de barreira, tá? Então eu posso falar com vocês sobre isso também, como que eu monto minha rotina de skincare. É um pouco complicado porque como eu tenho que comprar produto para testar produto para falar para vocês, sempre tem coisa entrando, né? Aqui de novos produtos e tudo mais, mas para vocês terem uma ideia de como que eu posso construir uma rotina, eu acho que é legal fazer um vídeo sobre isso. Comenta aqui se vocês quiserem. É isso, gente. Obrigado. Se vocês quiserem saber um pouco mais, comentem aqui embaixo. Eu posso fazer mais coisas para vocês, trazer mais coisas para vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, mandar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook, dar aí o hype. Se vocês quiserem adquirir o produto, vocês podem adquirir pelo próprio link, né? Se vocês quiserem isso aqui, vocês podem esperar também ver como que vai ser daqui a algum tempo, como que vai ser para mim. Mas é isso. Agradeço desde já toda a audiência que vocês têm dado aqui e o suporte no canal para fazer acontecer. Vamos bater 100 mil até o meio do ano? Vamos conseguir bater 100 mil aqui para fazer o canal de skincare mais legal do Brasil, tá bom? Um beijo para vocês.